Bom, sétimo ano, aqui o professor Valdivino, então vejam, já fizemos a avaliação do primeiro bimestre, já fizemos a avaliação do segundo bimestre, depois vocês vão ter essa nota na mão de vocês. Então vamos começar agora o terceiro bimestre. Esta é a primeira aula de geometria do terceiro bimestre. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, sétimo ano, chegou o terceiro bimestre, continuando as nossas aulas à distância, os vídeos, o método é o mesmo, tá? Vai ter as videoaulas e depois logo em seguida um vídeo de exercício. Peço para vocês que continuem fazendo as atividades, depois eu vou pegar o livro didático, vamos fazer exercício do livro e vamos dando sequência ao nosso ano, tudo bem? Pessoal, esta matéria... Esse conteúdo do terceiro bimestre, que a matéria é geometria, né? Ele começa um pouco vocês fazendo uma revisão do segundo bimestre, porque nós já vimos o que são ângulos complementares e o que são ângulos suplementares, nós já vimos. Mas eu faço uma revisão para a gente entrar no conteúdo do bimestre, porque o conteúdo do bimestre tem eles como pré-requisitos. Então vamos aqui. O que são ângulos complementares? Lá no segundo bimestre eu fiz vários exercícios, vários exemplos, fizemos até já a prova. Veja bem, diz o seguinte: quando eu tenho a soma de dois ângulos, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90. Não esqueça, pessoal, a palavra complementar significa 90 graus. Eu vou somar todos os meus ângulos. Eu dei um exemplo aqui de dois, a soma de suas medidas. Eu dei um exemplo de dois ângulos, mas eu posso ter vários ângulos. Só que ao somar todos eles, não pode ultrapassar de 190. Nem ultrapassar e nem ser menos, tem que ser exato. Quando isso acontece, ele é um ângulo complementar. E o desenho é o desenho bem clássico. Ele vai descer em linha reta, em forma de L. E aqui você tem o ângulo, dividindo. Aí você tem o ângulo alfa, lembrando vocês que os ângulos é representado pelas letras gregas. Alfa, beta, gama, tá? Do alfabeto grego. Letra beta. Então, você tem o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus. Veja bem o formato do desenho. Ah, professor, ele sempre vai estar nesse formato? Sempre vai ser no formato de L, mas nem sempre vai ser nessa posição, tá? Eu poderia ter, por exemplo, esse outro exemplo aqui assim, ó. Aqui, ó. E aí eu ponho outro ângulo aqui, ó. Veja bem, não formou um L? Então, aqui também é um ângulo reto. Tudo bem? Lembrando vocês que a soma deles é 90 graus. Tudo bem? Aí eu tenho o ângulo beta. Aí se eu for resolver isso aqui em forma de equação, eu quero descobrir o valor do beta. Aí eu vou pegar o alfa, passar para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar beta igual alfa 90 menos alfa. Beleza? Lembrando que o número que vai vir no lugar do alfa é aquele que complementa até 90 graus. Alfa é o complemento do 90 graus. Tudo bem? Porque eu não posso ultrapassar e nem ser menos. Olha outro exemplo agora, só que com números. Aqui eu tenho esse ângulo aqui, ó, x mais 20. Este outro ângulo aqui é 10. Lembra que a semirreta, pessoal, ela interprete como uma soma, tá? De um ângulo. Para mudar para o outro, eu tenho que passar por uma semirreta. E esta semirreta interprete como uma soma. Sempre isso, tá? Sempre como uma soma. Aí eu peguei, ó, x mais 20 mais o outro ângulo 10 igual a 90. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu nem resolvi ainda, que eu vou resolver junto com você. Então, eu tenho que encontrar o valor do x. Porque ao somar o todos aqui, tem que dar 90 graus para a prova. Então, vamos ver o seguinte, a prova real, né? Então, deixa o x mais 20 mais 10, 30. Tudo isso é igual a quanto? A 90 graus. Eu tenho que encontrar o valor daquilo que eu não conheço, que é a letra desconhecida. No caso, é o x. Então, x é igual a 90. Ele está positivo, passa o quê? Negativo. Lembrando vocês que tudo que passar pelo sinal da igualdade, que seja letra ou que seja número, troca de sinal. Seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, o x é nada mais, nada menos que 90 menos 30, 60. Agora, isso é o valor do x, viu, pessoal? É o valor do x. Vamos ver se, ao somar toda essa parte com mais essa dá 90, vamos tirar a prova real? Quanto é que vale o x? O x vale 60. Então, você põe 60 com mais 20,
Dá quanto? 80. 80 com mais 10, morreu no 90. Então, tudo isso aqui é o complementar 90 graus. Agora o suplementar. O ângulo suplementar, a soma de dois ângulos tem que dar 180 graus. É o suplemento, ok? É o que é o suplemento para chegar até 180. Mesma coisa, não pode descer nem menos e nem pode ultrapassar. Eu dei um exemplo aqui de dois ângulos. Ó, você tem um ângulo alfa e tem um ângulo beta. Ao somar o alfa mais o beta, deu 180. Poderia ter outra semirreta aqui? Poderia. Ao somar todos eles, não pode ultrapassar de 180. Tudo bem? Então vamos ver lá. E eu resolvendo isso como uma equaçãozinha, aí eu deixei o beta sozinho e vou passar o alfa para o outro lado. Ele está somando, passa subtraindo. Então beta é igual a 180 menos alfa. Esse alfa, pessoal, é o suplemento para chegar até 180. Tudo bem? Olha um exemplo agora. Aqui eu tenho um ângulo de 40 graus e esse ângulo é de 2x mais 20. O que isso acontece? Acontece que eu vou somar 40, pega 40, olha a semirreta, mais 2x mais 20. Então vai ficar 2x mais 20 mais 40 igual a 180. Aí o que eu fiz aqui? Eu somei esses dois aqui, ó. 40 com 20, 60. Aí 2x mais 60 igual a 180. Eu tenho que encontrar o valor da letra que é desconhecida. Joga 60 para o outro lado, então 2x é igual a 180 menos 60. Aqui 2x é igual a 120. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou agora, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então x é igual a 120 dividido para 2. Porque é o número que está na frente da letra que vai por baixo dele. 120 dividido para 2x é 60. Ah, professor, agora eu entendi. Isso é uma equação, pessoal, equaçãozinha básica. Vamos tirar a prova real? Eu encontrei foi o valor de quem? Do x. Então, você vai substituir lá. Ó. Onde tem um x, você vai substituir o valor que você acabou de obter, que é 60. Então, 60 vezes 2, 120. 120 com mais 20, 40. 40 com 40, 180. Então, está provado que todo esse ângulo é o suplementar 180 graus. Tudo bem, pessoal? Facinho, né? Bom, pessoal, para isso agora, vamos começar a inserir um pouco os problemas. O que é o problema? Em vez de eu dar o desenho já montado, bonitinho assim, ó, você vai ter que montar agora. Só que em forma disso aqui, eu vou escrever, ele vai vir escrito para vocês, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Olha o que diz. A medida de graus, a medida em graus de um ângulo A é igual ao triplo da medida do seu complemento. O ângulo A mede, pessoal, primeira coisa. Você sabe quanto vale o ângulo A? Não, professor, não sei. Nem eu. Então, se eu não sei, você atribui uma letra. Eu atribuí o x. Então, eu coloquei x é igual à medida do ângulo A, porque eu não sei quanto ele vale. Se eu não sei, eu vou colocar uma letra, porque através dela é que eu vou descobrir. Aí, olha bem, a medida em graus de um ângulo A. Como eu não sei, eu coloquei o x. É igual, tá bem aqui, ó, x igual, sinal de igual, triplo, plo, multiplicação, triplo. Tudo que termina em plo, multiplica, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo. Tudo que termina em plo é multiplicação. E o prefixo é o que vai ser o número. 3, plo multiplicado. Então, triplo de quem? Da medida do seu ângulo. Eu sei que ângulo é esse? Não. Você não acabou de atribuir uma letra para ele? O ângulo A? Então, vai ser 90 menos o ângulo. Complemento, 90. O ângulo eu não sei, que eu coloquei o x para que ele seja representado pelo ângulo A. Tudo bem? Montei o meu problema. Lendo de novo a questão. A medida em graus de um ângulo A, não sei o ângulo, coloquei uma letra, é igual o triplo do seu complemento. Complemento 90. Do ângulo A. O ângulo A, eu acabei de escrever aqui que ele vale x. Aí, ó. Menos x. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Esta é a montagem da sua equação. O que te resta agora? Resolver. Professor, mas essa questão tá dolorosa. É prática.
Essas palavras-chave você vai adquirindo com o tempo, tá? Triplo, complemento, suplemento, tudo isso é com o tempo. Mas eu quero que você entenda a ideia da questão. Agora, o que eu fiquei aqui? Eu apliquei a distributiva, ó, 90 vezes x vezes 3 e 3 vezes x. 90 vezes 3, 270. 3 vezes x, 3x. Aí eu vou separar a letra do número. Ele está negativo, passa positivo. 3x mais x igual a 270. 3x mais x, 4x. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. 270 dividido para 4, x é igual a 67,5. Pronto, está encontrado o valor do x. Próximo, a medida em graus. Olha bem, agora você já sabe, viu como é que faz a primeira? A medida em graus de um ângulo B. Opa, eu não sei que ângulo é esse, então eu vou colocar o x. Não sei qual é o ângulo, coloquei o x. É igual, tá o sinal de igual. É igual ao quádruplo multiplicação do suplemento da medida do seu ângulo. Bem, pessoal, o que eu vou fazer agora? O que você tem que fazer? Resolver. Você viu que essa questão ela é bem parecida com a primeira? O que mudou aqui de diferente? Mudou que em vez de triplo foi para quádruplo e em vez de 90 foi para 180. Só isso que mudou. É as palavras que você vai encaixando. Aí você agora multiplica a distributiva. 180 vezes 4, 720. 4 vezes x, 4x. Aí x é igual a 720 menos 4x. Joga o 4x para o outro lado, vai somar. Então fica 5x igual a 720, que está bem aqui, ó. 5x igual a 720. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 144. Professor, como é que você fez isso? Bonitões, você vai pegar 720 dividido para 5. 7 dividido para 5 dá. Sempre o de fora tem que ser maior do que tá o de dentro. Vai dar 1 vezes 5, 5. Subtrai, sobrou 2. Desce, virou 22. Vai ser 4. 4 vezes 5, 20. Subtrai, sobrou 2. Desce o 0, virou 20. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, morreu no 0. Portanto, significa que está feita a divisão manual para vocês. Vocês não podem usar a calculadora, né? Bom, agora nós vamos entrar. Olha, lembrando que isso aqui tudo já é... Lembra que eu te falei? Eu fiz aquela revisão do complemento, do suplemento, porque isso aqui já é realmente o conteúdo do quarto bimestre. O nome desse conteúdo, do terceiro bimestre, o nome desse conteúdo é problemas envolvendo complemento e suplemento. Terceiro bimestre. Quarto não vai vir depois. Beleza, pessoal. Depois eu vou deixar uns exercícios para vocês treinar. Agora nós vamos estudar os ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, os ângulos opostos pelo vértice, eu digo para meus alunos, é como se fosse o espelho. Você se olha no espelho, você vê seu rosto. Então, seu rosto, do mesmo jeito que é, quando você olha no espelho, você não vê com todos os defeitos, com todas as espinhas, com todos os riscos, com todas as manchas? Isso é chamado oposto pelo vértice. Jogando isso para matemática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são iguais o seu rosto com o rosto que aparece no espelho. Então, esta é a igualdade. Então, vamos aqui voltando para a matemática. Ângulos opostos pelo vértice, quando dois ângulos opostos pelo vértice, olha a sigla, OPV, oposto pelo vértice, são congruentes, congruente significa iguais, ou seja, tem a mesma medida. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os ângulos opostos são iguais. Na hora de resolver, você só vai igualar os dois. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, você tem essa reta e você tem essa reta. Lembrando que aqui você tem esse ângulo aqui, ó, que é chamado de ângulo alfa e esse ângulo beta. Ó. Um está de frente para o outro. Ó. Tá aqui, ó, a alfa é igual a beta. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, quando você tem ângulos opostos pelo vértice, um de frente para o outro, ó, um de frente para o outro, você só iguala os dois e resolve a equação. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo? Olha o exemplozinho aqui, ó. Aí teve um aluno que perguntou, mas professor, mas vai vir escrito que o ângulo é oposto pelo vértice? Não, filho, não vai vir escrito. Por quê? Porque é fácil de você identificar. Olhando aqui para esse exemplo, ele quer que você determine x, y e z na figura. Olhe bem, vejam bem. Quem é que está de frente para o outro aqui?
Qual é o ângulo que está de frente para o outro? Aqui é seu rosto. Quem é o espelho? É o X. Se você olha para o X, você vai ver o seu rosto. É a mesma coisa. Então, um é igual ao outro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, X é igual a 70. Qual é o outro ângulo que é oposto pelo vértice? Que um é igual ao outro? É Z, ó. Z é igual a Y. Então, este ângulo aqui, o valor dele tem que ser igual ao valor desse. Como aqui é 70, aqui também é 70. Então, beleza. Só que para isso, pessoal, eu tenho que descobrir o valor de x, y e z. O de x eu já tenho, que é 70. Agora, o que você vai fazer? Se eu quero descobrir o y, você vai transformar isso aqui numa meia-lua. Você pode transformar o y ou o x. Eu vou tampar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo a meia-lua? O que é a meia-lua? A meia-lua é tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é a meia-lua. Toda meia-lua é suplementar. Todo suplemento é 180. Tá enxergando? Tá, porque eu sei que você vê. 70 com mais y é igual a 180. Toda meia-lua é 180. Outro método de você ver isso. Você poderia tampar aqui, ó, e deixar só a parte de cima, ó. Aí você ia pegar o z, ó, o z com mais 70, ó. Z com mais 70. É outro meio de você descobrir isso, ó. Tá vendo aí? E eu vou fazer exatamente esse, Z mais 70. Então, você vai pegar o Z mais 70. Lembra que eu te falei, ó? Quando você tem uma semi-reta, isso aqui é uma soma. Entendeu? Então, você vai pegar Z mais 70, meia-lua, 180. Tá aqui, ó. Z mais 70 igual a 180. Aí, eu tenho que encontrar o valor da letra, que é o Z. Aí, você pega o 70 e joga pro outro lado, subtraindo. Aí, vai ficar 180 menos 70. 180 menos 70, 110. Então, Z vale quanto? 110. Se ele está dizendo que Z é igual a Y, porque um está de frente para o outro, então o Y também vale quanto? 110. Ótimo! Outro exemplo, mais dificilzinho, porque esse foi muito fácil. Agora você tem o mais difícil. Determine X e Y na figura. Então, beleza. Primeira coisa, quem é que está de frente um para o outro? Você tem esse ângulo aqui, ó. Ele está de frente para isso, ó. Então, esses dois você só iguala. Então, você vai pegar esse e igual a esse, que está aqui, ó. 5x menos 9 igual a 2x mais 15. Separa a letra para um lado e número para o outro, mas tudo que te passa pela igualdade troca de sinal. Então, vai ficar, ele está positivo, passa negativo. 5 menos 2x. Aí vai desce o 15, ele está negativo, passa positivo. 15 mais 9. 15 mais 9, 24. 5 tira 2, fica 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido para 3 dá 8. Ah, professor, agora eu entendi. Pronto, equaçãozinha básica. É só igualar. O oposto pelo vértice, você só iguala. Ótimo. O que é que você tem que fazer agora? Agora, pessoal, você vai fazer a seguinte situação. Você aqui, ó, ele pede para você descobrir o valor de x e o de y. O de x você já sabe que é 8. Agora você vai pegar o de y, ou você pode substituir nessa partezinha aqui, ou você pode substituir nessa parte aqui. Mas eu vou tampar aqui, ó, e eu vou pegar a meia-lua disso aqui, ó. Você tá vendo aqui? Eu sei que tá, porque eu sei que você enxerga. Tá vendo? Só que aqui você tem 2x mais 15 e aqui você tem y, letras diferentes. Eu vou transformar isso aqui num ângulo só, no número. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Você tem o valor do x. Qual é o valor do x? É 8. Então, aqui esse ângulo é 2x mais 15. Então, no lugar do x, você vai para o 8. Então, vai ficar 2 vezes 8 mais 15. 2 vezes 8, 16, mais 15, 31. Pronto, então você já tem esse ângulo aqui que vale 31 graus. O que você faz agora? Joga para cá, ó. Então, vai ficar y mais esse ângulo aqui que vale 31 igual a 180 graus. Aí, y é igual a 180 menos 31. 180 menos 31, 149. Tudo bem? Então, se ele pedir o valor de x e o valor de y, o de x é 8 e o de y 149. Agora nós vamos estudar a bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz? Olha quantas matérias nós vimos hoje. Problemas, complementar, suplementar, ângulo oposto pelo vértice e agora as bissetrizes. Meninos, bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Olha aqui, ó. Bissetriz de um ângulo é uma semi-reta com origem no vértice do ângulo e que divide o ângulo em dois outros ângulos iguais. A palavra congruente significa iguais. Olha o exemplo aqui. Aqui eu tenho meu ângulo principal, esse aqui. Ele é o ângulo D,
OF. E eu vou deixar claro que a bissetriz ela é o ângulo OE. A bissetriz ela tem que ser indicada no problema. Se ela é a bissetriz, então esse pedacinho aqui ele é igual a esse. Se aqui valer 10, aqui também tem que valer 10. Ok? Tem que ser o mesmo valor. Então, significa que DOE, DOE é igual a EOF. Beleza? Tudo bem. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Beleza. Continuemos agora com o exemplo. O exemplo é mais bonito. Eu estou dizendo que OE é bissetriz. Você pode ver que o desenho é o mesmo do anterior. Só que esse ângulo aqui ele vale 2x menos 5. E esse outro ângulo aqui, ele vale x mais 25. O que você vai fazer agora? Você vai igualar os dois. As bissetrizes não são iguais? Você vai igualar os dois para resolver, para encontrar o valor do x. Então, vamos ver? Você vai pegar 2x menos 5 mais x mais 25. Tá aqui, ó. Aí, ó, 2x menos x, porque o x vai para o lado de cá e o 5 vai para o lado de lá com o sinal trocado. Então, 2x menos x vai ficar x. 25 mais 5, porque ele está negativo, passa positivo, deu 30. Pronto, então encontrei o valor do x. Agora vamos ver a prova disso aí, para ver se realmente isso é iguais. Quanto é que vale x? X vale 30. É só você substituir lá, ó. 2x vezes 30 dá 60, menos 5, 55. Aí x vale quanto? 30. 30 mais 25, 55. Então, significa que está provado que é bissetriz. Ok, meninos? Depois eu vou deixar uma lista de atividade com umas 3 questõezinhas, mas com A, B, C e D para vocês praticarem em casa. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.